Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nessa ocasião, eu gostaria de convidá-los para que vocês pudessem pegar a Bíblia de vocês e abrissem no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. O texto para a nossa meditação, para a nossa edificação, nessa ocasião, está no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. O texto da palavra de Deus, em Marcos 2, a partir do versículo 23, assim diz: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de que o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. E então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Queridos, eu gostaria de convidá-los para que pudéssemos nesse momento ter uma oração ao Senhor nosso Deus. Temos uma palavra de oração, rogando ao Senhor a sua bênção para esse tempo em que iremos meditar em sua santa e bendita palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a ti, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor e as nossas ações de graças por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. Em especial, ó Deus, agradecemos a dádiva da tua palavra, que foi lida e que agora, ó Deus, estamos prontos para ouvi-la, sendo exposta e aplicada aos nossos corações. Rogamos, ó Deus, que ela possa falar poderosamente no íntimo de cada um de nós, a fim de que, ó Deus, possamos ser exortados, confortados, fortalecidos, edificados, desafiados pela tua palavra. E é assim que nós te oramos, que seja da tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um dos grandes problemas que a igreja cristã ela sempre enfrentou é algo chamado de legalismo. Sim, legalismo. Mas o que é legalismo? O legalista é alguém que obedece algo que vai além do que a Bíblia determina. Algo que vai além do que a Bíblia ordena.
O legalista é uma pessoa que vai além do que a Bíblia diz, criando normas e regras que Deus nunca mandou, que Deus nunca estabeleceu. E geralmente faz isso com o objetivo de exaltar-se a si mesmo. Infelizmente, irmãos, eu entendo que a igreja evangélica brasileira, ela está repleta de exemplos dessa natureza. Eu vou citar aqui aqueles que são os mais comuns. Por exemplo, a Bíblia, ela ensina que a mulher crente, ela deve ser modesta no seu vestir. Mas a Bíblia não ensina que ela não pode usar, por exemplo, joias, ou que ela tem que usar apenas saia. Mas em determinadas igrejas se tem essa regra. A Bíblia também, ela ensina que o crente deve ser sóbrio, que o crente ele deve se encher do Espírito Santo. Mas a Bíblia ela não proíbe, por exemplo, que o crente eventualmente e também moderadamente beba um pouco de vinho em sua casa. Ora, a Santa Ceia tem vinho. A Bíblia ensina que o crente ele deve, por exemplo, contribuir financeiramente com a sua igreja local. Geralmente ele faz isso através do dízimo e de suas ofertas. Mas eu já escutei pessoas que procuram de alguma maneira dar o trízimo, ou seja, 30% da sua renda, justamente para passar a ideia de que é uma pessoa que contribui mais e que, portanto, é uma pessoa que ela é mais espiritual. Eu espero que você já tenha percebido a diferença, certo? Entre uma pessoa legalista e uma pessoa zelosa. O crente zeloso é aquele que busca cumprir fielmente aquilo que Deus ordenou em sua palavra. Porque ele ama ao Senhor, ele deseja alegrar o Senhor, agradar ao Senhor. Mas já o legalista, ele sempre acrescenta algo àquilo que Deus determinou, com o objetivo não de alegrar a Deus, mas com o objetivo de exaltar a si mesmo. E, meus irmãos, isso é um grande problema. E isso, meus irmãos, esse tipo de atitude tem um poder enorme para destruir a alegria do Senhor na vida do crente. Esse é um pecado seríssimo. Embora sendo jovem, eu já tenho aí mais de uma década de pastorado e eu já testemunhei casos de muitas pessoas que são egressas de determinadas igrejas que elas estavam se sentindo assim angustiadas, se sentindo culpadas, elas estavam se sentindo derrotadas, porque elas não estavam obedecendo determinados preceitos, determinadas ordens, elas não estavam conseguindo cumprir. E aí, quando elas chegavam na igreja que eu pastoreava, e aí eu sento com elas, e aí eu escuto o problema delas, e eu começo a perceber que aquilo que elas não conseguiam cumprir não é algo da palavra de Deus, mas eram normas, eram regras, eram mandamentos que os seus líderes religiosos haviam criado. Não era algo que vinha da parte de Deus, mas era algo que vinha da mente dos líderes religiosos das suas igrejas. Queridos, isso é um grande problema. Mas esse não é um problema novo. O legalismo não é uma novidade dos nossos dias. A Bíblia mostra que o legalismo ele estava muito atuante nos dias de Jesus e também dos apóstolos. Se você fizer uma rápida leitura, por exemplo, nos 4 evangelhos, você perceberá que os religiosos da época de Jesus, a gente conhece mais os escribas, os fariseus, os saduceus, você vai perceber que esses religiosos, eles eram pessoas que acreditavam que eram justos em si mesmos e por si mesmos. E eles acreditavam nisso porque eles procuravam ser
digamos assim, um zelo desmedido e um compromisso desmedido com a lei. Quando Jesus se encontrava com essas pessoas religiosas, aí Jesus Cristo tratava elas igualzinho como tratava uma pessoa irreligiosa. Eles odiavam o Senhor Jesus Cristo justamente porque o Senhor Jesus Cristo os tratava da mesma maneira que ele tratava as pessoas não religiosas. Quando Jesus se encontrava com um fariseu, com um escriba, com um saduceu, ele dizia a mesma coisa que dizia para o ímpio. Ele dizia mais ou menos assim: olha, Deus está irado com você. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Do contrário, vocês estão perdidos. Vocês vão para o inferno. Por exemplo, se você depois verificar, não precisa ler agora, mas se você ler o Evangelho de João, capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo, ele conheceu uma mulher samaritana junto a um poço de água. Aquela mulher, ela teve vários maridos, teve vários amantes, eram amantes em série. E ele disse para aquela mulher o seguinte, olha, mais ou menos ele disse assim, você está perdida, você precisa da vida eterna. Ele disse isso em João 4. Quando você vai para o capítulo anterior, no capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo, ele conhece um homem chamado Nicodemos. Esse homem era o fariseu dos fariseus, era um grande líder da seita dos religiosos daquela época. Ele era um governante religioso, ele era um líder moralmente irretocável. Ele era um professor da Bíblia, ele era um teólogo. Pois bem, para esse homem tão religioso, o Senhor Jesus Cristo disse mais ou menos assim, você está perdido, você precisa nascer de novo. Você percebeu? Tanto uma pessoa irreligiosa como uma religiosa, Jesus Cristo dizia a mesma coisa. Por quê? Porque a graça de Deus é a única maneira para salvar tanto aqueles que se acham religiosos demais, os legalistas, quanto aqueles que não agem religiosamente, os antinomistas. De tal maneira, meus irmãos, que a graça de Deus em Cristo é a única cura para o legalismo. Irmãos, nós precisamos diariamente lembrar da graça de Deus, que perdoou os nossos pecados, nos providenciando uma justiça que vem de fora de nós e que nos liberta dos nossos pecados. Com base nessas verdades, eu gostaria de propor para os irmãos nós abordarmos esse texto com o seguinte tema: liberte-se do legalismo através da graça de Deus. É isso que esse texto ensina para mim e para você. Liberte-se do legalismo através da graça de Deus. De acordo com o texto que nós lemos, irmãos, o texto que nós lemos inicialmente, há 3 razões pelas quais nós devemos nos libertar do legalismo através da graça de Deus. Por que é que nós temos que nos libertar do legalismo através da graça de Deus? Em primeiro lugar, o versículo 23 a 27 do capítulo 2 diz que o legalismo, ele distorce a Bíblia. E tudo aquilo que distorce a palavra de Deus é um grande perigo, um grande pecado. Liberte-se, portanto, do legalismo através da graça de Deus, em primeiro lugar, porque o legalismo distorce a Bíblia. Leia comigo, por favor, o versículo de número 23 e 24. E nós iremos iniciar a exposição da palavra de Deus. Diz assim: ora, aconteceu Jesus em dia de sábado atravessar as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. De acordo com esses versículos, irmãos, o versículo 23 e o versículo 24, o ato dos discípulos em colher espigas no dia de sábado foi, digamos assim, o estopim para uma controvérsia
com os fariseus. De fato, irmãos, se nós lermos a lei de Moisés, nós perceberemos que a lei do Senhor, ela é bem clara quando exige que o homem descanse um dia a cada 7. E cá para nós, irmãos, isso não é algo ruim. Isso é algo maravilhoso. Você já pensou, de repente, você trabalhar 7 dias por semana? Você já pensou trabalhar 365 dias por ano? Já imaginou? Isso não é algo ruim, irmãos. É algo maravilhoso. Você ter um dia de descanso a cada 7 é uma grande bênção. Porque se nós não tivéssemos esse dia, nós seríamos escravos do trabalho. Mas graciosamente, a Bíblia diz que Deus separou um dia na semana para que nós tenhamos assim uma abstenção do trabalho para cultuar o santo nome do Senhor e também para descansar fisicamente e espiritualmente. Contudo, irmãos, infelizmente, os líderes religiosos da época de Jesus, especialmente os fariseus, eles transformavam essa bênção em um fardo. Sim, os escribas e os fariseus, eles acrescentaram à lei do sábado, que havia sido instituída pelo Senhor, vários detalhes que não haviam sido dados por Deus. Se você estudar um pouco mais a respeito da história do povo judeu, você descobrirá que eles possuem um livro que regula essas regras religiosas. É um livro chamado de Talmud. Nesse livro, existem nada menos que 24 capítulos que se concentram apenas nas regras de como se guardar o sábado. E aí, nesses 24 capítulos do Talmud, os judeus explicam ali detalhadamente, meticulosamente, aquilo que seria guardar o dia de descanso, guardar o sábado. Por exemplo, de acordo com o Talmud, nenhum inseto podia ser morto em sua casa no dia de sábado. Imagine aí, você está na sua casa e de repente entrasse um barbeiro dentro da sua casa. Entrasse um escorpião dentro da sua casa. Você não podia matar aquele inseto no dia de sábado, porque era pecado. Outro exemplo, o Talmud diz que nenhuma vela ou chama podia ser acesa ou apagada no dia de sábado. Você tinha que ficar no escuro dentro de casa. Por exemplo, outro exemplo, no dia de sábado é proibido tomar banho, porque a água, de repente, ela pode cair no chão e escorrer. Então, a água, quando ela está escorrendo, ela está trabalhando. Então, isso é pecado. Outro exemplo, é pecado, por exemplo, amarrar um nó ou desatar um nó. Você não podia amarrar ou desatar um nó. O Talmud chegava a ponto de dizer que as mulheres estavam proibidas de se olharem no espelho, porque elas seriam tentadas a retocar os seus cabelos grisalhos. Então, elas estavam proibidas de se olhar nos espelhos. Irmãos, isso é um absurdo, não é? Isso parece ser um absurdo, não é? Mas era justamente isso que era praticado nos tempos de Jesus. Não era nada que Deus havia determinado, mas era algo que os religiosos de sua época estavam acrescentando. E dentre as regras para a guarda do dia de sábado encontrado no Talmud, estava justamente a proibição de colher espigas no dia de sábado. E é justamente por isso que, quando os fariseus viram os discípulos de Jesus colhendo as espigas, eles ficaram justamente chocados. Era justamente por isso que os fariseus eles odiavam Jesus e odiavam também os seus discípulos, porque tanto Jesus quanto os seus discípulos eles violavam as regras que os fariseus haviam criado.
que não foi Deus que criou, foram eles. Então, diante do questionamento dos fariseus, por que que eles, os teus discípulos, eles colhem espigas nos dias de sábado? Diante desse questionamento, o Senhor Jesus Cristo respondeu o seguinte para os fariseus. Ele respondeu com um exemplo bíblico do rei Davi. Veja só, versículo de número 25 e versículo de número 26. Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo, ele lembrou aos fariseus do caso de Davi e seus companheiros, na época que Davi ainda não era rei, quando eles estavam sendo perseguidos. De acordo com o Senhor Jesus Cristo, Davi e os seus companheiros, eles, entre aspas, quebraram a lei cerimonial, entre aspas, comendo os pães da proposição, que ficavam lá dentro do tabernáculo. Esses pães, meus irmãos, eles não podiam comer, apenas os sacerdotes podiam comer esses pães. Mas numa hora de necessidade, de pura necessidade, de verdadeira necessidade, ou eles comiam aquilo, ou eles morriam. Por isso o Senhor Jesus Cristo, ele conta aqui que eles puderam comer e eles não estavam pecando com isso, porque era uma questão de pura necessidade. E o versículo 27 ainda, o Senhor Jesus Cristo acrescenta o seguinte, veja só. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que o Senhor Jesus Cristo está explicando aqui para os fariseus, no versículo 27, é o seguinte, o dia de descanso é um presente. O dia de descanso é uma dádiva e não uma corrente. O dia de descanso é um presente e não um fardo. O dia de descanso é uma bênção e não uma maldição. O homem, ele não foi criado por Deus para ser vítima e para ser escravo do sábado, mas o sábado ele foi criado para que a vida do homem fosse mais plena, fosse mais feliz, fosse mais agradável. O sábado, ele foi instituído para manter o homem saudável, para manter o homem alegre, para manter o homem santificado, para manter o homem feliz, dando-lhe condições para que ele pudesse assim cultuar a Deus. E por isso, irmãos, baseado nisso que o Senhor Jesus Cristo diz, que o sábado ele foi criado por causa do homem, eu digo com muita tranquilidade para vocês, caso haja uma verdadeira necessidade, você pode colher espigas, você pode trocar o gás da sua cozinha, você pode comprar um remédio no dia de descanso, você pode fazer todas essas coisas sem pecar, em casos de necessidade, de pura necessidade, porque o dia de descanso ele é um presente para mim e para você. Ele não é uma corrente, ele não é uma pedra de tropeço, ele não é uma maldição, é uma grande bênção, é uma grande dádiva, é um grande presente da parte de Deus para mim e para você. E eu quero estender esse mesmo princípio a todos os outros 9 mandamentos, e não apenas ao 4º mandamento, de se guardar um dia de descanso. Todos os outros 9 mandamentos, eles são bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque Deus estabeleceu a sua lei para o nosso próprio bem. Por exemplo, Deus disse na sua lei, em outras palavras, para que você não fizesse sexo fora do casamento. Um exemplo. A princípio, se você olhar esse mandamento, certo? Você pode imaginar que isso é algo, digamos, restritivo,
que é algo que de alguma maneira limita a sua alegria na vida, que lhe tira um pouco da sua liberdade. Contudo, com o passar do tempo, principalmente depois que você se casar, você vai perceber que o sexo, ele é a maneira projetada por Deus para criar uma união entre duas pessoas que é incrivelmente forte, que é incrivelmente íntima e incrivelmente duradoura. Se você usa o sexo de maneira adequada, você tem um casamento feliz. Mas se você não usa o sexo dessa maneira, ou seja, de acordo com a Bíblia, você realmente pode arruinar, até certo ponto, a capacidade do seu coração de assumir um relacionamento, um compromisso com outra pessoa a longo prazo. Em outras palavras, a Bíblia, ela está dizendo assim, Deus está dizendo assim para mim e para você: não use o sexo como forma de realização pessoal. Não use o sexo de forma egoísta. Use-o como uma maneira de entregar-se a outra pessoa. Porque só assim você vai ser feliz. E o que eu estou afirmando, irmãos, é que quando Deus ele deu a sua lei para mim e para você, ele deu justamente com esse propósito, de nos fazer felizes e não de nos tornar presos e não nos tornarmos escravos da lei, mas termos felicidade e termos gozo e termos realização no Senhor em nossas vidas. É como se Deus estivesse assim, dizendo para mim e para você: eu vou fazer você feliz. Eu vou dar uma lei para você, mas essa lei não é para você suar. Eu não vou te oprimir, eu não vou te maltratar. Pelo contrário, eu estou te dando essa lei para você prosperar, para que você consiga entender e encontrar a sua verdadeira identidade. E louvado seja o Senhor por isso. Porque quando nós compreendemos corretamente a Bíblia, nós compreendemos a graça de Deus. Portanto, liberte-se do legalismo através da graça de Deus. Em primeiro lugar, porque o legalismo, ele distorce a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, liberte-se do legalismo através da graça de Deus, porque o legalismo, ele diminui a obra de Jesus. Isso nós vemos no versículo 28. Veja só, os religiosos judeus, eles haviam acrescentado tantas regras ao sábado, ao dia de descanso, que mais parecia que o dia de descanso, o sábado, era propriedade deles. O Senhor Jesus Cristo se contrapôs a essa ideia e declarou algo muito importante para todos nós. Diz o versículo 28, ele declarou assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quando o Senhor Jesus, irmãos, ele diz que ele é Senhor do sábado, ele, em outras palavras, está dizendo assim: o sábado é meu. Foi eu quem fiz o sábado. Foi eu quem planejei o sábado. Tudo que o sábado representa aponta para mim. Mas como assim, irmãos? Eu gostaria de que você se lembrasse da origem do sábado. Você lembra? Lá em Gênesis 1, nós temos o relato da criação. Quando Deus terminou de criar o mundo, a Bíblia diz que Deus descansou. Mas por que Deus descansou? Deus não se cansa? Por que Deus descansou? Essa palavra sábado, ela significa não apenas descanso, mas ela significa também cessar, acabar. Então, quando Deus ele terminou de criar todas as coisas, ele disse mais ou menos assim: isso aqui tá bom, isso aqui é o paraíso, nada mais precisa ser realizado.
está consumado. Eu cessei de fazer as coisas. Está consumado. Séculos depois da criação, Jesus Cristo disse a mesma coisa. Ele disse assim: eu sou o Senhor do sábado. Eu vou para a cruz do Calvário. E naquela cruz eu direi: tudo está feito. Nada mais precisa ser realizado. Está consumado. E aí a Bíblia diz que ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou e deu início a uma nova criação. E é por essa razão, meus irmãos, que hoje o nosso dia de descanso não é mais o sábado, o último dia da semana, mas o domingo, o primeiro dia da semana. O breve catecismo de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, diz que desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus havia designado o sétimo dia da semana para o descanso semanal. E desde então, ou seja, desde a ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana é para continuar para sempre até o fim do mundo, como o nosso dia de descanso. O domingo hoje é o nosso sábado cristão. E isso é comprovado pela Bíblia. Se você ler o Novo Testamento, você perceberá que depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, à medida em que a Bíblia ela fala a respeito de como a igreja ela guardava um dia de descanso, ela vai se referir não mais ao sábado, mas ao domingo. O primeiro dia da semana e não mais o último dia da semana seria o dia para adoração, seria o dia para a instrução, seria o dia para a comunhão entre os irmãos, porque foi naquele dia que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Se ele é o Senhor do sábado, então ele podia fazer essa mudança. Veja só, lá em Atos, no capítulo 20, versículo 7, só para que você possa ver claramente isso. Lá em Atos 20, o versículo 7, diz o seguinte: que no primeiro dia da semana, estando nós, ou seja, Paulo e os crentes, né? Lucas, Paulo e os crentes, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. O texto aqui está dizendo que eles estavam num culto. Esse culto se estendeu até tarde. E nesse culto, inclusive, tinham partido o pão, tinha a ceia do Senhor. Que dia foi esse? Foi justamente o dia de domingo, o primeiro dia da semana. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele recomenda à igreja a respeito do ofertório, que é um elemento de culto também. Diz o seguinte: que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Perceba, então, que aqui o apóstolo Paulo ele recomenda a respeito de um dos elementos de culto. Que dia era esse? Era o primeiro dia da semana. Agora eu gostaria de que você fosse lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, quando o apóstolo João, ele teve uma visão do Senhor Jesus Cristo glorificado. Lá em Apocalipse 1, versículo 10, o apóstolo João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Que Senhor? Do Senhor Jesus. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. É interessante essa expressão. O texto aqui, ele não vai mais falar a respeito de dia de descanso, ele não vai mais falar a respeito necessariamente de sábado. O sábado agora teve uma nomenclatura transformada. Agora é o dia do Senhor, é o dia do Senhor Jesus. E qual foi o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou? Foi no domingo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele fez essa mudança. Através da sua ressurreição, a igreja primitiva, ela entendeu que devia, portanto, guardar o domingo e não mais o sábado,
como dia para cultuar o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus. E o texto de Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 e 17, aponta nesse sentido. Veja só, Colossenses 2, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo escreve para crentes que estavam sendo acusados pelos judeus de sua época, de que eles estavam quebrando as leis de Deus do Antigo Testamento. Quem sabe eles estavam acusando os crentes daquela época de não estarem cumprindo, por exemplo, as leis dietéticas do Antigo Testamento. Você sabe que no Antigo Testamento haviam várias leis dietéticas. Os crentes do Antigo Testamento não podiam comer qualquer tipo de carne, por exemplo. Mas o problema não era só esse, mas de repente algumas festas religiosas. O crente, ele não guarda, por exemplo, determinadas festas religiosas, como a festa dos tabernáculos. Ele não sacrifica cordeiros no dia da expiação, porque ele sabe que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo cumpriu toda essa lei do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Mas eles estavam também sendo acusados de não guardar o sábado, mas apenas o domingo. E aí o apóstolo Paulo, ele explica que todas essas leis cerimoniais do Antigo Testamento eram uma sombra que apontava para Cristo. E que quando Cristo chega, essa sombra desaparece. Deixe-me explicar. Se você se contrapor a uma luz, digamos que tem um raio de luz, e você está aqui, a sua sombra ela vai ser refletida. À medida em que você anda, a sua sombra vai diminuindo, até ela se dissipar como um todo, até você chegar a um determinado objetivo, a um determinado lugar, para onde você estava andando. O apóstolo Paulo, portanto, ele está usando esse exemplo, que à medida em que Cristo Jesus ele se aproximava da sua encarnação, do seu ministério e, sobretudo, a respeito da sua morte e da sua ressurreição, o sábado ele estava perdendo a sua forma, porque era uma sombra que apontava para Cristo. Quando Cristo chega, essa sombra desaparece, o sábado desaparece. E agora, portanto, existe uma nova forma, uma nova maneira, ou então uma nova aparência para se guardar um dia de descanso. A essência é a mesma, mas a forma mudou. Então, irmãos, logicamente, os fariseus e os demais religiosos da época do Senhor Jesus Cristo, eles não aceitaram isso. Eles não aceitaram que Jesus Cristo ele era Senhor do sábado. Por que que eles não aceitavam? Porque, no fundo, o legalismo é uma tentativa de acrescentar algum mérito àquela que é a obra completa de Cristo. O legalista, ele é alguém que confia em suas obras para obter a bênção de Deus. E não na permanente, perfeita e completa obra de Cristo. O legalista, irmãos, ele acha que a obra de Cristo não basta para ele ser feliz, não basta para ele ser abençoado, porque a obra de Cristo na cruz, ela parece ser algo simples demais. Basta você crer em Cristo e se dispor disso tudo, né? De sua própria glória, basta você abrir mão de suas próprias obras, de sua própria justiça e aceitar a obra de Cristo. O legalista ele olha para isso e diz: não, isso parece ser simples demais, isso tudo é de graça. E por isso eles acrescentavam mandamentos para que futuramente eles pudessem se voltar para Deus e dizer assim: Senhor,
Você viu como eu agi, como eu guardei a sua lei meticulosamente. Agora o Senhor está me devendo. Agora o Senhor tem que me responder às orações. O Senhor tem que me dar saúde. O Senhor tem que me dar dinheiro. O Senhor tem que me dar poder. O Senhor não pode deixar isso ou aquilo outro acontecer na minha vida, porque eu mereço. O Senhor está me devendo. Irmãos, quem sabe nós não falamos desse jeito para com Deus, mas talvez uma semente disso esteja no nosso coração. Eu digo isso, irmãos, porque teria sido sem razão o Senhor Jesus Cristo ter falado e alertado aos seus discípulos, lá em Mateus 16, assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. O Senhor Jesus Cristo disse isso porque ele sabia que nós corremos o risco de agir igualzinho os fariseus, de procurar, de alguma maneira, aumentar os nossos méritos e diminuir a obra de Cristo. Irmãos, que Deus nos livre disso. Porque seja na nossa justificação, seja na nossa santificação, as palavras de Jesus Cristo, elas são verdadeiras. Sem mim, nada podereis fazer. Se você ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o mesmo Deus da paz, ele ora aos crentes daquela igreja, para que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Você percebeu? Toda a obra da nossa santificação e justificação, ela é de Cristo. Foi Cristo que fez tudo por nós. Por isso eu gostaria de dizer para você que você deve renunciar ao legalismo. Não tente ser espiritual com base em seus próprios méritos, e com base em sua própria obra, porque você nunca vai ser feliz assim. Você só será feliz descansando na obra perfeita e consumada de Cristo. Quando ele disse que ele era o Senhor do sábado, ele estava dizendo para mim e para você assim: eu vim estabelecer sobre vocês o meu senhorio de amor. E o meu senhorio, ele não é escravizante, ele não é opressor. Sim, o meu senhorio, ele é de amor. Tomai, portanto, sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, liberte-se do legalismo através da graça de Deus. Porque o legalismo, em primeiro lugar, distorce a Bíblia. Em segundo lugar, porque o legalismo diminui a Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós veremos que o legalismo, ele negligencia a vida piedosa. Liberte-se, portanto, do legalismo através da graça de Deus. De acordo com o capítulo 3, do versículo 1 ao 6, conforme veremos, esses versículos, eles mostram que o legalismo, ele produz apenas uma religião de aparência. O legalismo é apenas uma religião que mostra algo exteriormente. Mas o legalismo, ele não produz uma santidade interior, uma transformação verdadeira na vida do indivíduo. Veja só o versículo 1 e o versículo de número 2, do capítulo 3. Diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem.
Esse texto, irmãos, ele nos ensina que naquele mesmo sábado que o Senhor Jesus Cristo foi arguido pelos fariseus quando os seus discípulos colhiam espigas, naquele mesmo sábado, Jesus Cristo ele foi à sinagoga para adorar. E quando ele estava lá na sinagoga, encontrou um homem que estava doente. Esse homem estava doente, esse homem estava encolhido, ele estava machucado pela vida. Ele tinha uma de suas mãos secas. Ele não podia usá-la nem no dia de sábado, nem qualquer outro dia. Ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada. E no momento que ocorreu aquele encontro, quando Jesus Cristo viu aquele homem com a mão ressequida, ele acabou criando uma expectativa por parte de todos que estavam ali, que de repente haveria ali um milagre, haveria a cura daquele homem. E o texto diz que até mesmo os inimigos de Jesus estavam esperando que ocorresse um milagre. Contudo, irmãos, o desejo dos inimigos de Jesus na realização daquele milagre, o desejo deles era que aquele milagre ocorresse não para a glória de Deus e nem para o bem daquele doente. Eles desejavam que aquele milagre acontecesse para acusar Jesus. Veja que impiedade, isso durante o culto. Por certo, irmãos, Jesus Cristo ele poderia ter esperado mais um dia para curar aquele homem. Podia. Mas Jesus, ele sabia que o melhor tempo para socorrer alguém é quando esse alguém está passando por uma necessidade. Os exercícios de misericórdia, irmãos, são sempre para agora, não para amanhã, não é para depois. Por isso o Senhor Jesus Cristo aqui, ele se dispôs a ajudar aquele homem, mesmo que para isso ele tivesse que enfrentar os fariseus. Veja só o que o versículo 3 diz, 3 e 4. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio, ou seja, fique aqui à vista de todos. E então lhes perguntou, ou seja, aos fariseus, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Em outras palavras, irmãos, Jesus Cristo estava dizendo assim para os fariseus: olhe, o mal, ele atua no mundo todos os dias. Seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, o mal ele atua em todos os dias, inclusive no dia de descanso. Então, por que é que vocês não podem fazer o bem nesse dia, já que o mal atua? Irmãos, a gente tem que compreender uma coisa muito importante. Uma das maneiras de Deus ser glorificado é justamente quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nós exercitamos a nossa misericórdia. Portanto, nenhum de nós deve hesitar quando, de repente, no dia do Senhor, nós tivermos a oportunidade de ajudar alguém, de exercer misericórdia para alguém. A gente não deve perder a oportunidade, pensando que de repente vai pecar. Não, vamos ajudar. E era isso que o Senhor Jesus Cristo estava tentando mostrar para os fariseus, que não era pecado ajudar quem precisava no dia de descanso. E aí o Senhor Jesus Cristo disse, será se eu posso fazer bem a ele no dia de descanso? Será? Qual foi a resposta dos fariseus? Nenhuma. E pelo fato deles não terem dito nada, isso acabou gerando uma grande indignação em Jesus Cristo. Tanto é que o versículo 5 registra o seguinte: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Quando Jesus Cristo, ele olhou
para os fariseus, Marcos diz aqui que o Senhor Jesus Cristo ele teve dois sentimentos. O primeiro deles, diz aqui o texto, foi de indignação. Essa palavra em grego é uma palavra muito intensa. Ela não é apenas uma mera irritação. Jesus Cristo não ficou apenas irritado. Jesus Cristo não estava apenas bravo com os fariseus. Ele estava verdadeiramente indignado. O segundo sentimento do Senhor Jesus Cristo para com a atitude dos fariseus foi de condolência, diz o texto. Essa palavra condolência, quando diz que Jesus ficou condoído, essa palavra ela significa lamentar. Lamentar como se alguém tivesse morrido. Mas irmãos, por que é que o Senhor Jesus Cristo estava tão indignado? Por que é que ele estava tão condoído com aquela situação? Irmãos, vejam a cena. Os fariseus, eles estavam em pleno sábado, dentro de uma sinagoga, na hora da adoração. Eles estavam tramando todo o mal contra Jesus. Somente porque Jesus Cristo estava ajudando um pobre homem doente. Um pobre homem necessitado. Marcos, ele revela os corações dos fariseus quando diz que os corações dos fariseus estavam endurecidos, diz aqui o versículo de número 5. Em grego, essa palavra endurecido, ela é uma palavra que mistura tanto hostilidade quanto cegueira. O melhor exemplo que eu posso dar a respeito dessa palavra é a maneira como um viciado age. Você já viu como um viciado ele geralmente age? As pessoas viciadas, elas sempre estão negando que fazem algo de errado. Não, de forma nenhuma, não foi eu que fiz isso. Eu não tenho problema disso, não. Contudo, eles continuam na prática do mesmo erro, a despeito de negar esse erro constantemente. Pois, irmãos, os fariseus, eles estavam obstinados nesse sentido. Eles não conseguiam enxergar e muito menos admitir o erro deles. Que eles estavam exigindo determinadas coisas, determinadas minúcias da lei, quando que aqueles mandamentos principais que Deus havia determinado, eles não estavam cumprindo. Eles estavam tão obstinados no seu pecado que eles até se mancomunaram com pessoas menos prováveis possíveis. Veja só o versículo de número 6. Veja só o tamanho da obstinação do coração deles. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O texto diz aqui, meus irmãos, que no dia de sábado, os fariseus, em vez de estarem cultuando a Deus, eles estavam tramando um plano para matar Jesus. E que ironia o texto aqui mostra, não é? Além de estar planejando um pecado contra o príncipe da paz, os fariseus, eles se mancomunaram com os herodianos. Irmãos, fariseus e herodianos eram inimigos jurados de morte. Se um fariseu se encontrasse com um herodiano em qualquer esquina dessas escuras, eles se matariam, certo? Mas o que foi que aconteceu? Eles acabaram esquecendo as diferenças, eles resolveram esquecer aquelas rivalidades para tramar e matar a Jesus Cristo. O propósito comum deles era perseguir, era acusar, era julgar e matar a Jesus Cristo. Qual é o ponto, portanto, desse episódio aqui narrado no capítulo 3? O ponto é o seguinte, que o legalista, ele vive uma religião de fachada.
embora exteriormente ele possa parecer muito bonito, por dentro ele está podre. Ele é um sepulcro caiado. Se você ler lá em Mateus, no capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo se voltou para os seus discípulos e deu uma importante lição aos seus discípulos acerca dos fariseus, acerca desses legalistas. Ele disse o seguinte: olha, façam tudo aquilo que os fariseus façam. Tudo o que eles disserem, façam. Mas não imitem as obras dele, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, irmãos, é que o legalista, ele é alguém que se preocupa com a exatidão doutrinária. Ele é alguém que está preocupado com as minúcias da teologia, da doutrina. Mas ele não vive aquilo que ele defende. Existe uma diferença entre aquilo que está na mente dele e aquilo que ele pratica no dia a dia. A vida dele não acompanha a crença dele. O legalismo, ele, no final das contas, ele produz uma religião de aparência. Apenas algo exterior. Mas ele não produz a verdadeira santidade que nasce através de uma ação íntima do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, eu quero me voltar nessa ocasião para você e alertar você a ter muito cuidado, porque isso pode estar presente em sua vida. É totalmente possível que você tenha uma mente cheia de doutrina reformada. E isso é muito bom. Mas a despeito disso, é possível que você tenha um coração cheio de alta justiça, um coração orgulhoso, um coração altivo. E isso é demonstrado, irmãos, em coisas que muitas vezes vão além da nossa mera palavra. Por exemplo, tome cuidado em você se tornar legalista. Você se torna legalista, por exemplo, quando você não tolera o erro de determinadas pessoas, seja um erro de prática ou um erro doutrinário, mas de repente você é muito paciente com os seus erros ou os erros da sua família. Mas quando é dos outros, não. Quando é um erro dos outros, não. Você está pronto para criticar, para denegrir a imagem da outra pessoa, para diminuí-lo. Muito cuidado. Quem sabe você se torna legalista quando você, na hora do culto que segue o princípio regulador do culto, né, que é algo bom que nós temos que seguir, na hora do culto, você pede a Deus perdão pelos seus pecados, está certo. Contudo, você não perdoa aquela pessoa que está do seu lado. Você tem ressentimento porque, de acordo com você, ela fez algum mal contra você e aquele pecado tem sido um pecado imperdoável. Cuidado para você não ser legalista. De repente, você está se tornando legalista quando você usa, quiçá, o seu tempo para evangelizar nas praças, para marcar reuniões de oração. Mas você não tem tempo para ficar sós com Deus, para ler a Bíblia, para se ajoelhar, para orar. Você não tem tempo. Você pode estar, irmão, intelectualmente comprometido com as doutrinas da graça. Mas você pode negar isso por meio das suas palavras e por meio das suas ações. Eu quero concluir minhas palavras conclamando você, nessa ocasião, a refletir acerca de si mesmo. E se caso você tenha encontrado uma semente de legalismo em seu coração, você venha nesse momento a colocar sua boca no pó. E você possa vestir pano de saco e jogar cinza sobre a sua cabeça, pedindo perdão a Deus pelo seu pecado. E que você possa, nessa ocasião,
olhar para a graça de Deus oferecida na cruz do Calvário em Cristo Jesus e dizer como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus nos ajude, que Deus possa nos trazer essa graça, para que vivamos para a sua glória e não para a nossa exultação. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e rogar em nome de Jesus, ó Deus, que caso venha ser encontrado em nossos corações qualquer resquício de autojustiça, que o Senhor venha arrancá-lo. E que possa, ó Deus, fazer com que dentro de nós possa haver Cristo crucificado em nossos corações, para que a glória de nossas vidas seja apenas para Ele e por meio dele. É assim que nós te oramos, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe muitíssimo. Uma excelente semana a todos vocês. Que o Senhor Deus nos guie e nos abençoe em toda ela. Deus os abençoe. Amém.